Hoje a gente vai falar um pouco mais sobre globalização, sobre as origens, sobre as causas que se deu esse processo de interação mundial. E a partir disso a gente vai analisar de forma bem incipiente, dado o tempo, mas de forma profunda também, porque quando nós vamos analisar o mundo social, cultural e digital, o meio científico informacional, a gente vai, de certa maneira e de certo modo, também observar como se dá o desenvolvimento humano no espaço geográfico, no espaço histórico, num tempo histórico, e isso vai nos revelar problemas contemporâneos. Então, para entendermos um pouco mais sobre esse espaço que estamos inseridos hoje, para entendermos essa dinâmica econômica, histórica, essa dinâmica social, é interessante sabermos sobre o processo de globalização como uma das causas dessas situações que nós observamos hoje, ok? Então, eu me chamo Cláudia Vicente, vou estar com vocês aqui apresentando esse conteúdo, porque esse conteúdo ele traz conotações importantes para a nossa formação humana, para a nossa formação enquanto indivíduos sociais. Olha, quando a gente vai observar a dinâmica interacionista em que a sociedade se encontra na atualidade, a gente vai fazer isso comparando e interpretando as diferentes formas de socialização e mundialização que se dá através dessa dinâmica que nós chamamos de globalização. Acredito que todos nós, em algum momento da vida, já ouvimos assim: vivemos num mundo globalizado, isso são traços típicos da dinâmica de globalização, ou estamos numa nova era, e nessa nova era a gente tem que entender essas interações. Eu acho que em alguma medida, ou de certa forma, não com essas palavras, mas todo mundo já ouviu essas colocações. Por quê? Quando a gente vai falar sobre esse termo, o conceito de globalização, a gente vai voltar um pouquinho ao passado e observar que não existe um consenso entre as diferentes áreas dos estudos sobre a origem desse processo de globalização. Esse termo que só vem a aparecer de forma contundente, de forma oficial, a partir do final do século XX, ele nos mostra que se dá com a interpretação que os estudiosos das diferentes áreas dão após a interação que as sociedades no planeta Terra dão quando há a queda do Muro de Berlim, o fim da Guerra Fria. Então, muitos autores defendem considerando uma série de indícios, defendem a partir de estudos, eles defendem corroborando, refutando, ou seja, afirmando, pesquisando, e a partir de dados científicos que esse processo chamado de globalização se inicia lá atrás, quando, aí a gente vai ver mais à frente, tem início as grandes navegações que nós aprendemos em história, quando se dá essa expansão marítimo e comercial europeia no final do século XV, mais precisamente ali em 1492. Então, quando a gente vai observar, pessoal, para falarmos corretamente o que é globalização, como se origina, a gente vai observar que esse termo globalização, ele
passa a ser comentado de maneira mais expressiva a partir do século XX, do finalzinho ali do século XX, e de forma muito forte quando há a queda do Muro de Berlim em 1989 e também já lá com o fim da Guerra Fria. Então, presta bem atenção aí. Os autores, eles não defendem que a globalização inicia aí. Eles não defendem. O termo é que passa a ser utilizado com muito mais frequência e se referindo a essa interação mundial muito mais forte a partir desse período, lá do final da década de 80, ali no começo da década de 80 também, entenderam? Então, o que os autores defendem, as autoras defendem, é que a origem da globalização, ela se dá muito antes disso, lá no período em que há a expansão marítima e comercial europeia, certo, pessoal? Então, presta bem atenção aí para não confundir e se perder nesses detalhes, certo? Então, afinal, o que é globalização? Segundo o dicionário informal, o dicionário mostra, é um processo econômico e social que estabelece uma integração entre os países e as pessoas em todo o mundo. Olha, se eu for falar para vocês o que é globalização, eu vou dar o meu conceito de globalização, a minha percepção, levando em consideração todo o conteúdo que eu já vi sobre esse tema, eu considero globalização a partir do envolvimento entre culturas, o envolvimento comercial entre os povos em todo o mundo. Global, quando a gente fala global, é aquilo que é comum em todos os espaços do planeta Terra, do globo terrestre. Então, a globalização é como o dicionário aponta, é como os estudos, os geógrafos apontam, é um processo que envolve diferentes fatores econômicos, sociais, culturais, enfim. E através desse processo, as pessoas nos diferentes espaços geográficos, as empresas, os governos, eles interagem. Então, essas interações financeiras, essas trocas, esses diálogos culturais dentre o espaço geográfico mundial, a gente pode chamar de globalização. Então, globalização é um termo que traz inúmeras questões sobre as relações que o homem enquanto ser social, não enquanto gênero, enquanto homem coloca para se relacionar com outros homens em outros ambientes, certo, pessoal? Então, olha, a globalização ela é dividida em 4 fases. Se a gente vai observar, o globo ele está aqui no meio, tá? Vocês estão vendo, né? O globo terrestre e essas redes que nós chamamos de redes geográficas no mundo globalizado, elas nos apontam que essas fases se dão através da interação do indivíduo dentro do processo de desenvolvimento científico, dentro do processo econômico, entre outros. A gente vai ver mais aprofundadamente nos slides que se seguem, mas é só esse slide aí é para ilustrar para vocês, para ficar de forma mais clara, como se dá essas fases de globalização. Então, vejam, a atual fase da expansão do capitalismo, o capitalismo que é o sistema econômico, né, e que vigente na atualidade e que já vem desde o processo lá da globalização sendo trazido como um pensamento às formas de governo e às formas de relações econômicas.
Nessa atual fase que nós encontramos hoje, a globalização ela representa a expansão desse sistema econômico, com impactos na economia, na política, na cultura e no espaço geográfico. Ou seja, tudo que nós vemos hoje sobre as formas de relação que se dá nos ambientes políticos, nos ambientes sociais, dá-se também porque o sistema econômico vigente, o capitalismo, ele interfere diretamente. Então, quando a gente vai ver a origem desse sistema econômico, ela condiz ou ela tem uma proximidade com esse período em que o sistema econômico capitalista vai se desenvolvendo também. Então, a primeira fase do capitalismo, que nós dividimos em 4 fases, a chamada capitalismo comercial, ela se dá ali no início do século XV, no finalzinho do século XV, até o século XVIII. A segunda fase, que nós caracterizamos ou denominamos de capitalismo industrial, que vai do século XVIII ao século XIX, e a terceira fase, o capitalismo financeiro, que vai do início do século XX até o final dele, certo? E a última fase, o capitalismo informacional. O capitalismo, só revisando para não ficar dúvida, é um sistema econômico que é típico ou característico dessas relações globais que se dá a partir da relação desses diferentes povos lá no século XV com as relações comerciais que são postas, certo? Então, a primeira fase, como eu falei para vocês, tem como característica as grandes navegações, a expansão geográfica, né? A partir desse período, pessoal, lá no século XV, houve uma nova tomada no rumo da população mundial, nas formas de se relacionar. Então, quando se dá esse movimento dos europeus traçando rotas marítimas, eles não só vão mudar a questão de relações econômicas, como eles também vão mudar as relações sociais. Então, é por isso que nós estudamos a globalização, essa questão de globalização, levando em consideração a economia, levando em consideração o social, porque tudo isso vai estar ligado. A globalização é tudo isso. A história vai nos mostrar que o interesse nesse período histórico das grandes navegações era de traçar novas rotas comerciais, mas sobretudo também de novas formas de economia, de se relacionar. A segunda fase, ela apresenta que ela começa ali a partir do século XIX, considerando também o fim da Segunda Guerra Mundial, lá no finalzinho do século, lá na primeira metade do século XX, ela tem uma característica, ela vai ser impulsionada pela expansão e dominação política, econômica, militar. Observem, na primeira fase desse processo de globalização, se deu através da busca de rotas para a expansão comercial e depois o domínio dos povos, do domínio de território dos povos. Já nessa segunda fase se dá, pessoal, um processo impulsionado pela dominação política, econômica também, mas com estratégias militares, ou seja, o domínio nesse processo, essas relações humanas que se dão na segunda fase do processo de globalização, elas são estabelecidas através de impérios, de como havia esse olhar sobre o dominador e o dominado.
Já a terceira fase, ela tem como característica, ela acontece ali entre a primeira metade do século XX e já o finalzinho dele, ela tem como características as relações a partir dos conflitos desencadeados entre os blocos econômicos, os blocos políticos. Nessa terceira fase da globalização, a gente observa a disputa nos espaços geográficos sobre as suas influências sobre o mundo. Então, uma característica muito forte que vale a pena a gente observar é de como as sociedades, olha, lá no século XX, elas estavam nesse processo de globalização preocupadas em se sobrepor umas sobre as outras, expandir suas áreas de domínio para, a partir disso, mostrar o seu poder e sua influência sobre a economia, sobre a cultura e sobre outros aspectos a nível mundial. Então, como destaque, a gente pode dar a política econômica americana, a política econômica soviética, entre outras. A quarta fase, que inicia ali, pessoal, desde a última metade do século XX, com o fim da Guerra Fria, ela se dá ampliada pelo avanço do capitalismo e também pelo avanço da comunicação e da tecnologia. Eu acho que o grande, e que não só eu considera, que a grande questão dessa quarta fase, desse processo de globalização, se dá a partir da informação no centro de tudo, do relacionamento informacional que se dá com o desenvolvimento das tecnologias de informação, certo? Então, a grande questão nesse ponto se dá a partir de como os transportes e telecomunicações eles conseguiram ampliar essa interação entre os povos, entre as culturas, entre as formas de relacionamento nas sociedades global. Há aspectos positivos, como tudo na vida, né? Há aspectos positivos, há aspectos negativos que valem a pena ser mencionados. Quando a gente vai observar, por exemplo, há pessoas que defendem que o processo de globalização ele foi às mil maravilhas, que ele contribuiu para que hoje nós possamos conversar com uma pessoa lá do outro lado do mundo em questão de segundo. Saber uma notícia em questão de segundos. E há pessoas que defendem que não, que isso implicou coisas também negativas para esse relacionamento. Então é isso que a gente vai ver agora. Vejam só e presta bastante atenção nisso. Como aspectos positivos, a gente pode citar o avanço da evolução dos meios tecnológicos. A gente pode citar também a questão da difusão de conhecimento científico na ajuda da melhoria da condição de vida. A gente pode citar inúmeras coisas. Agora, também é importante a gente frisar que, mesmo assim, há aspectos que contribuem negativamente para essa interação global. Por exemplo, embora existam muitas polêmicas, a gente acredita, considerando uma série de fatores, que um dos pontos mais negativos da globalização é que, dentro desse sistema econômico que ela se baseia, que é o capitalismo, há uma dificuldade em tornar todas as coisas mais acessíveis. Então, a desigualdade é uma questão muito latente, muito forte dentro desse sistema
baseado dentro desse sistema cultural que é baseado num sistema econômico, tá, pessoal? Então, se por um lado ela contribui para o desenvolvimento científico, para a difusão de conhecimento, para a interação entre os povos, entre outras coisas, ela também contribui para que haja uma eventual desigualdade social, uma concentração de poder e renda na mão de poucos e uma desigualdade lá muito grande na mão de muitos. Então essa é uma das grandes contradições. Se por um lado ela proporciona um avanço relacionado na evolução dos meios tecnológicos, ela também contribui, ou de algum modo vai contribuir, como a gente pode observar, para que a desigualdade ainda seja algo existente nas relações sociais. Então vamos pensar. A globalização beneficia a todas as pessoas ao redor do mundo? O que é que vocês acham? Me digam aí. Pensa aqui comigo. A globalização, ela vai beneficiar todas as pessoas ao redor do mundo, ou ela, como eu apontei agora, vai contribuir para que haja uma desigualdade e que essa desigualdade seja mantida ao longo do tempo? Olha, se formos enxergar de maneira crítica, que a ideia da aula é essa, pessoal, desenvolvermos um senso crítico sobre como se dá as relações nesse mundo globalizado. A gente vai observar que não podemos generalizar se é bom ou é ruim, porque há indícios em alguns aspectos que esse processo de globalização, ele ajuda ou a ideia, a intenção por trás dele é contribuir para que todas as pessoas ao redor do mundo tenham acesso a melhores condições de vida, pelo menos na teoria, é isso que se pretende. E ao mesmo tempo que os estudos também nos apontam que há uma contradição. Então, na minha perspectiva, na minha percepção enquanto indivíduo, enquanto historiadora, enquanto professora, enquanto ser social, é que a globalização ela é uma realidade histórica e na contemporaneidade ela pode ser, pessoal, trabalhada de modo que leve sim aquilo que ela se propõe, mas que essa mudança vai depender da conscientização de quem está no poder. Então, a gente está muito próximo dessa revolução que nós tanto almejamos. Então, a revolução informacional que se dá lá no século XX, ela é importante por diversas coisas, inclusive por desenvolver esses hábitos de consumo, essa revolução que nós vemos hoje nas culturas em diferentes espaços no mundo, certo? Então, como revisão da aula, a gente pode dizer que o que vimos? O que é a globalização, que é esse processo cultural, econômico, social. Em quantas fases se divide o processo de globalização? Esse processo que é dividido em 4 fases, que inicia lá no século XV, mais ou menos ali no final do século XV, 1492, até os dias atuais. E quais os principais motores tecnológicos da globalização que nós podemos citar, como o desenvolvimento científico, tecnológico, o avanço nessa tecnologia é o que move esse processo global. E a gente viu também se a globalização beneficia todas as pessoas ao redor do mundo, que é uma questão bem subjetiva, mas que considerando uma série de fatores, ela vai nos mostrar que a gente
tem que fazer uma análise crítica e aprofundada para chegarmos a essa questão sem sermos influenciados por questões ideológicas, políticas e partidárias. Por fim, eu queria agradecer a vocês a oportunidade de chegar aí na sua casa, falar sobre um tema tão importante e que nos ajuda a pensar, porque geografia é isso. Geografia nos faz pensar.